Bacana. Daí, terminando, você ficou 4, 5 anos na GQ e partiu para o próximo projeto. O próximo projeto foi a VIP, justamente assim. Me chamaram na VIP, o Sérgio Guerkman era um diretor de núcleo na época, ele me chamou porque eles estavam querendo... Aí é curioso, né? Porque aí é uma coisa de comportamento masculino mesmo mudando, né? Então era 2016... A VIP foi super importante, vendia horrores ali e tal. Até foi um lançamento do seu pai, se eu não me engano. Enfim, então... ela estava bem, assim, nos anos 2000, estava bem de acordo, assim, com como era o homem então, como era a sociedade então. O que a VIP fazia, assim? Ela colocava sempre mulher na capa, tinha umas chamadas mais apelativas, era muito essa pegada, assim, o esporte e tal. Então, enfim, era uma coisa muito voltada para o hétero, muito voltada ali para o comportamento masculino dos anos 2000. 2016, em que pé que estava a revista, assim, a VIP? Eu falo revista até porque o digital era muito fraco também da VIP nesse tempo ali. Ela estava fora do contexto, porque ela estava falando ainda de mulher de biquíni na capa, anunciante tinha corrido, tinha ido embora. Então, tinha um público muito fiel, uma coisa que me surpreendeu muito, assim, quando eu entrei, tinha um fã-clube da VIP ali, assim, enorme e muito, muito fiel. Os caras tinham todas as edições e tal. Mas me chamaram para dar uma guinada, assim, ajudar a reposicionar a VIP ali. Então, trazer homem na capa, por exemplo, tirar um pouco da apelação. Não daria para tirar a mulher de cara da revista, porque uma coisa é reposicionar, outra coisa é lançar outro título daí, né? Enfim, então, vamos entender que, assim... Então, mas como a gente... a ideia era, assim, como deixar mais atualizada, mais atual, mais contemporânea, um título que foi tão importante ali para o público masculino. Então a gente começou a colocar homem na capa. O primeiro homem na capa foi em 2017, foi Abílio Diniz. E foi uma gritaria, assim para esse público que estava acostumado com a VIP ali, foi um negócio, assim, parecia assim, que eu tinha assaltado a mãe deles. Era ofensivo. Pecado. Até. E para um outro público não. Para outro público falou assim, poxa, que bom. Então, uma história, a gente colocou o Abílio Diniz, por quê? Porque também era um executivo, era um cara que foi pai outra vez aos 70 anos. Ele falava na entrevista que ele começou a trocar fralda pela primeira vez com 70 anos, porque... os filhos do primeiro casamento, ele estava numa outra pegada, era uma outra época, ele não ajudava em casa, ele estava lá fazendo negócios, então, enfim. Então, o mundo era dividido em homens que iam caçar e as mulheres que estavam na caverna. Então, era um pouco... E ele falava, então, ele trazia muito de como ele virou pai outra vez e como ele exerceu melhor a paternidade no segundo casamento com os outros filhos e tal. Então, a gente achou que era um discurso muito coerente, é um cara bem sucedido, era um cara que... vende, porque, enfim, é uma pessoa muito conhecida e tal. Então, ele foi a primeira capa masculina na VIP. E isso foi mais ou menos na época também que a Playboy estava fazendo, também, tirando nudez ou mexendo no formato, estava tendo muito esse debate sobre a importância do conteúdo jornalístico, assim, para homem, né? Que tipo de conteúdo fazer. Exatamente. Acho que foi quando acho que Abril rescindiu o contrato com a Playboy, teve uma outra editora que começou a publicar Playboy, mas foi bem isso mesmo, assim, foi bem essa coisa. Então a gente mudou a VIP nesse sentido. O que não mudou, o que foi muito legal, a parte da moda foi isso, assim, eu entrei na VIP e essa parte da moda foi muito bacana, trabalhar a moda, uma moda mais voltada para o homem do dia a dia mesmo, ali. Tá. Menos fashionista. Mas foi legal também, porque assim, também acho que eu tentei trazer um pouco também do que aprendi ali na GQ, um pouco da sofisticação da GQ, trazer um pouco ali para a VIP, para o dia a dia. Então, para a parte de moda também foi um desafio bem interessante. E como é que foi essa recepção? Você falou que teve esse fã-clube da VIP, os caras ficaram loucos, mas que, por outro lado, muitas outras pessoas acharam legal, né? Como é que você colocaria o balanço aí da aceitação versus rejeição dessa mudança? Porque é uma coisa muito grande. Realmente a VIP passou, sei lá, 15, 20 anos fazendo uma coisa bem pro um homem bem jovem, uma coisa com mulher na capa, ensaio, biquíni, não sei o quê. E de repente traz um homem empresário, né? Eu imagino que também vocês tenham feito uma mudança um pouco na idade do público-alvo. Como é que você coloca o balanço, tanto em termos de leitor quanto de anunciantes? Os anunciantes voltaram, assim, para essa nova proposta? Sim, foi interessante. Bom, vamos entender que assim, 2012, 13, 14, 15, assim, as revistas que já foram, né, que eram o principal meio, talvez, de comunicação para alguns assuntos, como moda, por exemplo, já vinham caindo, né? Assim, a circulação das revistas vinha caindo. Foi a época que os sites começaram a ganhar força, o digital começou a ganhar muita força, vocês sabem bem disso. O Instagram começou a ganhar força e tal. Então, assim,
É difícil avaliar em termos de leitor, assim, como foi. O que a gente tinha, assim, feedbacks de um, feedback de outros. Essa edição do Abílio vendeu muito, então eu posso até errar nos números, tá? Mas assim, eu acho que assim, a tiragem da VIP então era uns 35 mil, essa do Abílio vendeu 45 mil, deu um pico. Legal, assim, cara. tal. Depois ela voltou a cair, enfim, e aí dependendo da capa vendia mais ou menos, a gente começou a alternar homens e mulheres e tal. Então é difícil entender assim, a parte de leitor, assim, qual foi a aceitação, porque talvez fosse 10 anos antes, a gente conseguiria avaliar melhor. Bom, caiu circulação, aumentou a circulação. Então tinha um parâmetro bem simples. Você tinha outros fatores influenciando que era a internet nesse momento, que difícil medir exatamente a mudança do editorial, o impacto. Entendi. Exatamente. E o online da VIP, assim como de várias edições da Abril na época, era muito fraco. Assim, não existia um investimento muito grande no. A gente tentou fazer, mas também era uma época já com menos recurso e tal. Então, o leitor, eu coloco uma balança que, sei lá, agradou uns, desagradou outros. Ali a gente foi meio. Mas assim, a gente já sabia disso, era um risco calculado, a hora que a gente fez esse posicionamento. A Abril tinha muita pesquisa naquela época, tinha um departamento de pesquisa bem forte, a gente fez bastante pesquisa antes. Tinha uma agência de publicidade trabalhando com a agência, a gente ficou com a gente, então a gente fez campanhas. Então, assim, foi bem preparado, a gente sabia que tinha esse risco e que talvez a gente perdesse, no fim das contas, o leitor. Mas na conta estava a parte dos anunciantes. E isso a gente conseguiu trazer muito anunciante bom e trazer novos anunciantes. Então, por exemplo, a parte de relojoaria a gente entrou muito forte. Então, Panerai, IWC, Rolex, Montblanc, isso aí a gente conseguiu trazer, porque a gente trouxe aí matérias um pouco mais sofisticadas, trouxe ali uma sofisticação ali para o título ali, que foi importante para essas marcas. Trouxe marcas nacionais de moda, trouxe marcas internacionais. Então a gente trouxe Armani, por exemplo, que foi muito legal. Calvin Klein foi muito legal, porque... Bom, daqui a pouquinho eu já vou falar do guia de estilo da VIP ali também, que é uma parte que eu sei que vocês gostam. Nossa, eu tenho 200 perguntas sobre o guia de estilo. Mas o guia de estilo da VIP, por exemplo, em 2017, 2018, ela teve um patrocínio da Calvin Klein. Então teve um Calvin Klein escrito na capa. O que abriu também já, na época assim, quando isso foi pro mercado, o Calvin Klein quis colocar o logo na capa, foi um negócio assim, Abril nunca tinha feito isso. Então, lá dentro foi aquele negócio, não, mas Abril não faz isso e tal. E aí, no fim das contas, a gente ponderou, falou, o seguinte, tem esse dinheiro aqui na mesa. Abrimos mão desse dinheiro e não colocamos o logo na capa. O que vai mudar exatamente um logo na capa em termos de conteúdo, em termos de credibilidade? E no fim das contas entrou. Então, enfim, Calvin Klein foi, por exemplo, uma marca muito forte que entrou. Lacoste, enfim. Então, na parte de publicidade, sim, a gente deu um salto ali na parte de publicidade ali em pouco tempo.